Vou compartilhar algo que transformará sua existência, caso compreenda adequadamente. As pessoas mais abastadas do planeta são 75% empreendedores, 15% investidores, 7% herdeiros de fortunas, 3% atletas, artistas e celebridades e 0% funcionários, que simplesmente recebem remunerações. Portanto, se desejar compreender como gerenciar seus recursos como 1%, precisa entender o que essas 4 primeiras categorias possuem em comum. Vamos examinar. Empreendedores detêm empresas, investidores detêm ativos, herdeiros detêm fundos. Finalmente, atletas, artistas e celebridades detêm competências raras. Para esclarecer, se você não detém algo, você é quem é detido. Este é o segredo que muita gente não compreende. Então, como começar a deter coisas como 1%? Bem, você deve seguir a regra dos 25, 15, 50 e 10. Criei essa regra para que qualquer pessoa, independentemente de sua receita, consiga gerenciar seus recursos como os 1% mais abastados. Porque a realidade é que não se refere a quanto você recebe, mas sim a como você administra o que recebe. Não sou apenas criador de conteúdo. Na realidade, utilizo essa regra há décadas, e ela me permitiu tornar-me multimilionário, embora tenha iniciado sem recursos e sem qualificações. Então, vamos começar. Os primeiros 25% de sua receita devem ser direcionados ao crescimento. Esses são os 25% que laboram para você. Por crescimento, não me refiro a nenhum tipo de bobagem mental sobre desenvolver-se como pessoa com o poder da meditação. Refiro-me a utilizar esse dinheiro para adquirir coisas que se valorizam com o tempo. Veja, quando a maioria das pessoas obtém o salário, elas quitam as contas e depois gastam o restante em coisas inúteis que nem se recordam de ter adquirido. É exatamente por isso que 99% das pessoas estão estagnadas sem deter nada de valor. A verdade é que tudo isso é planejado. O sistema deseja que prosperemos por uma semana e fiquemos sem recursos no final do mês, aguardando o próximo pagamento. Assim, não conseguimos respirar e somos obrigados a trabalhar ainda mais no mês seguinte apenas para nos mantermos. Isso é, na prática, a escravidão moderna. Veja bem, os escravos costumavam laborar todos os dias sem remuneração, mas obtinham comida, abrigo e água gratuitamente. Atualmente, as pessoas laboram quase todos os dias e são pagas. Porém, seus recursos são gastos principalmente com comida, abrigo e água. A única coisa que mudou foi a ilusão de liberdade. Ao compreender isso, você pode começar a reagir pegando os primeiros 25% de sua receita e colocando-os diretamente em ativos. Pode ser qualquer coisa que se valorize com o tempo e coloque dinheiro em seu bolso. A ideia é que, enquanto você está laborando, seus ativos estão laborando para você em segundo plano. Eventualmente, esses ativos podem até render mais dinheiro do que seu trabalho. Você pode considerar que não possui recursos suficientes para investir em ativos. Porém, você deve encontrar o dinheiro, pois quanto mais cedo começar, melhor. Vou demonstrar algo que o deixará boquiaberto. Este é o Billy. Ele começou a investir $200 por mês aos 20 anos. E este é o Phil. Ele só começou aos 30 anos, mas para recuperar o atraso, investiu $300 por mês. Agora, vamos avançar rapidamente até o momento em que ambos têm 60 anos e já pararam de investir. Billy investiu $200 por mês durante 40 anos, o que totaliza $96 mil. Já o Phil investiu $300 por mês durante 30 anos, o que totaliza $108 mil. Então, Phil acabou tendo mais dinheiro, correto? Porque economizava mais mensalmente. Bem, não exatamente porque eles estavam investindo em vez de apenas economizar. Se assumirmos retorno médio anual de 10%, que é o retorno médio do S&P 500 nos últimos 100 anos, os números começarão a parecer bem diferentes. O investimento de Phil valerá $678.146,
Nada mal. Por outro lado, o investimento de Billy valeria incríveis $1.264.816. Não é uma loucura. Billy investiu $12 mil a menos, mas terminou com quase $600 mil a mais. Tudo porque iniciou mais cedo. Esse é o poder do crescimento composto. É por isso que você deve começar agora, mesmo que seja pouco, porque esperar custará mais do que você imagina. Mas como você pode, de fato, começar? Bem, o primeiro passo é selecionar seus ativos de crescimento. Há muitas maneiras de fazer seus recursos crescerem, mas nem todas elas têm o mesmo risco ou recompensa. Portanto, gosto de pensar nelas como uma escala que vai de relativamente seguro e estável a alto risco e alta recompensa. Na ponta de menor risco, temos fundos de índice. Sinceramente, é por aqui que a maioria das pessoas deveria iniciar. Não precisa ser específico, você pode simplesmente adquirir uma fatia de todo o mercado, como no S&P 500 que mencionei anteriormente. Não precisa verificar gráficos ou cronometrar o mercado. Basta deixá-lo parado e crescer silenciosamente em segundo plano. Depois, temos os imóveis. Podem ser imóveis para aluguel se tiver recursos, ou FIIs, se não tiver. Os FIIs permitem que você invista em imóveis sem adquirir uma propriedade. É como comprar uma pequena participação em edifício com várias outras pessoas. No meio estão as habilidades. Aprender uma competência que lhe proporciona recursos é, sem dúvida, o retorno sobre investimento mais rápido que você verá. Estou falando de coisas como redação publicitária, edição, vendas, programação, qualquer coisa que você possa utilizar de fato para gerar receita. Ao contrário de ações ou propriedades, ninguém pode retirar o dinheiro de você, mas leva mais tempo para aprender. E é por isso que está mais acima na escala de risco do que os outros dois. Mais acima, temos negócios virtuais. Coisas como dropshipping e venda de produtos digitais podem render muito, mas exigem muitos esforços, e você precisa estar preparado para fracassar algumas vezes antes de se estabelecer. Depois passamos para ações individuais. Sei que é tentador tentar escolher a próxima Tesla, mas a menos que você tenha estudado muito e saiba realmente o que está fazendo, estará basicamente adivinhando. Então, se for fazer isso sem preparo, vá com calma e trate como passatempo e não como uma estratégia principal. E no topo da lista estão os investimentos alternativos. Estou falando de Bitcoin, Ethereum, NFTs, ouro, vinho, tênis, etc. É possível ganhar dinheiro com isso? Com certeza. É possível perdê-lo da noite para o dia? Também. Com certeza. Já experimentei alguns deles, mas nunca arrisco mais do que posso perder. Eles são apostas no escuro, divertidos de experimentar, mas não são onde você constrói riqueza a longo prazo. Então, se eu fosse você, iniciaria com as coisas que realmente constroem uma base, que são os fundos de índice e as competências de alta receita. Aí, à medida que você ficar mais confiante, poderá avançar com o restante. Agora que você sabe em que investir, precisamos falar sobre como investir. Porque se você estiver investindo no tipo de conta errada, poderá pagar milhares em impostos desnecessários sem nem mesmo saber. Por isso, a segunda etapa é providenciar contas com benefícios fiscais. Certo, vou demonstrar a maneira inteligente de economizar legalmente o máximo de recursos possível. Antes de começarmos, lembre-se de que não sou consultor financeiro. Estou apenas compartilhando o que fiz pessoalmente ao longo dos anos. A terceira etapa é começar a investir de fato. Agora que você já escolheu seus ativos de crescimento e criou sua conta, seja no Trading 212, Vanguard ou em qualquer outro, é hora de realmente colocar seus recursos para trabalhar. A melhor coisa que você pode fazer é configurar uma transferência mensal que vai diretamente da sua conta bancária para a sua plataforma de investimentos, de preferência no dia do pagamento. Dessa forma, você nunca ficará tentado a gastar o dinheiro parado na sua conta. Após depositado, você não precisa mexer em gráficos ou ficar monitorando o mercado. Basta procurar alguns fundos de índice.
dos métodos mais populares é criar uma carteira de fundos gratuitos. O primeiro, normalmente, é fundo de índice de ações americanas, que basicamente investe em muitas empresas dos Estados Unidos, como Apple e Amazon, por exemplo. O segundo é fundo de índice de ações internacionais, que é semelhante ao fundo baseado nos Estados Unidos, mas em vez disso, cobre empresas fora dos Estados Unidos. E o último é chamado de fundo de títulos, que ajuda a proporcionar estabilidade, pois geralmente é menos volátil que as ações e pode ajudar a suavizar altos e baixos do mercado. Quando seu investimento estiver automatizado, seu trabalho será simples. Pare de se preocupar e vá ganhar mais recursos, porque a verdade é que as pessoas que constroem riqueza não são as que escolhem as ações mais sofisticadas. Elas são as que mais investem de forma consistente ao longo do tempo. Isso significa que seu foco agora deve ser aumentar sua receita para que você possa aumentar seus investimentos. Os próximos 15% de sua receita devem ser direcionados à estabilidade. Esses são os 15% que mantêm você no jogo. Muita gente não se dá conta de que nem todo o dinheiro deve ser aplicado em investimentos ou gastos. Parte dele precisa ser reservado para proteger seu progresso. Queria que alguém tivesse me dito isso quando eu era mais jovem, pois tive que aprender da maneira mais difícil. Eu não cresci com dinheiro. Então, quando fiz 18 anos e precisei de carro para trabalhar, eu não tinha nenhuma poupança guardada. Então, fiz o que a maioria das pessoas faz. Fiz empréstimo e adquiri pequeno carro alemão, VW Golf. Até comprei aparelho de som novo com o dinheiro que sobrou. E por uns 3 meses me senti como se estivesse no topo do mundo. Então, do nada, o motor explodiu. Eu não tinha apoio, nenhuma rede de segurança, nenhuma ideia do que fazer. E para completar, se eu não consertasse o carro, perderia meu emprego. Então fiz ainda mais empréstimos que se acumularam em mais dívidas, mais pressão e mais estresse. Para mim, aquele carro não apenas quebrou, ele detonou minhas finanças e me atrasou um ano inteiro. Se eu tivesse apenas 15% reservados para a estabilidade, estaria em uma situação completamente diferente. A maioria das pessoas não tem problema com dinheiro. Elas têm problema de estabilidade, uma conta inesperada e tudo vai por água abaixo. Mesmo que esteja investindo, você será forçado a vender seus investimentos em momento ruim, o que pode levar a uma perda. É por isso que você precisa de uma margem de erro em sua existência. A primeira etapa é calcular seu fundo de estabilidade. Para fazer isso, primeiro você precisa listar suas despesas principais. Essas são coisas como alimentos, aluguel, serviços, transporte e qualquer serviço essencial, como conexão de internet que você pode precisar para trabalhar, mas não para a Netflix. Todas essas coisas combinadas devem lhe dar um total. Esse número é chamado de sua referência mensal. Digamos que isso totalize cerca de $1.500 por mês. Agora pegue esse número e multiplique-o por 5 meses. Isso será igual ao fundo de estabilidade ideal que você deve buscar economizar. Assim, nesse exemplo, esse valor deve ser de $7.500. Então, todos os meses, ao receber seu salário, 15% dele deve ser direcionado à formação desse valor. Você pode pensar que isso é bastante extremo, e admito que está mais para cautela. Porém, sei por experiência própria que quando a existência aperta, ela aperta de uma vez, sem aviso. A segunda etapa é guardá-lo corretamente. Agora que você já estabeleceu seu fundo de estabilidade, não cometa o erro de deixá-lo no local errado, pois o lugar onde você põe esse dinheiro é tão importante quanto o tê-lo. Em primeiro lugar, ele deve ser de fácil acesso. Esses recursos têm que estar disponíveis dentro de 24 horas no máximo. Então, não os aplique numa conta que te penalize por saque antecipado, ou que não permita que você os toque por 5 anos em troca de pouco mais de juros. Em segundo lugar, o risco deve ser zero. Esse não é o dinheiro com o qual você investe, joga ou busca retornos. Em terceiro,
Ele deve sempre render. Embora esse não seja o seu pote de crescimento, isso não significa que ele deva ficar preso em uma conta sem render nada. A terceira etapa é juntá-lo rapidamente. A maioria das pessoas acha que leva anos para juntar fundo de estabilidade decente. Mas se você for esperto, não precisa demorar nem perto disso. Quando eu estava juntando minhas economias, usei 3 táticas que se complementavam umas sobre as outras. A primeira tática é chamada de varredura do contra-cheque. É quando você pega 15% de sua receita no momento em que ela chega e transfere diretamente para sua reserva de emergência. Você pode automatizar isso com débito automático ou uma transferência programada. A segunda tática é a promessa de ressarcimento. Essa é uma promessa que você faz a si mesmo de que, se usar o seu fundo de estabilidade, ele será imediatamente ressarcido. A terceira tática é o truque de economizar gastando. Essa pode parecer um pouco maluca, mas você pode fazer isso usando aplicativos de arredondamento. Os próximos 50% de sua receita devem ser direcionados a seus itens essenciais. São 50% que alimentam você, não seu ego. Surpreendentemente, mais de 60% dos norte-americanos que ganham mais de $100 mil por ano ainda vivem de salário em salário, pois a maioria está muito envolvida em tentar parecer rica em vez de realmente ficar rica. Isso mostra que você pode ter ótimo salário e ainda assim se sentir falido todo mês. Porque não se trata de quanto você ganha, mas de quanto você desperdiça. A primeira etapa é definir claramente o que é essencial. Muitas pessoas não vão gostar desse exemplo, porque o que muitos consideram essencial hoje em dia é, na realidade, apenas luxo. Itens essenciais são aqueles que mantêm você vivo e funcionando. Ou seja, seu aluguel ou financiamento, mantimentos, serviços, transportes, seguro e roupas. Não as roupas de grife mais recentes, apenas o que você precisa de verdade. A segunda etapa é reduzir as 2 categorias principais. Muitas pessoas falam em cortar os pequenos gastos, como o café da Starbucks. Sinceramente, eu mesmo sou culpado por dizer isso. No entanto, se quiser causar o maior impacto, primeiro precisa se concentrar nas 2 categorias principais. Para a maioria, moradia é a maior despesa, mas ela não precisa crescer com a sua receita. Sempre renegocie seu aluguel quando o contrato terminar. A maioria dos proprietários prefere manter o inquilino a ter que passar pelo incômodo de anunciar, limpar e mostrar o local novamente. Use regras, não força de vontade. Quando você está cansado, estressado ou simplesmente entediado, sua força de vontade desaparece. E é exatamente por isso que o top 1% não dependem dela. Em vez disso, eles criam sistemas que fazem as escolhas certas automaticamente. Os últimos 10% de sua receita devem ser direcionados a recompensas. Esses são os 10% que mantêm você são. Sejamos honestos. O dinheiro não se trata só de crescimento, estabilidade e itens essenciais. Você também pode se divertir com ele. A maioria ignora isso completamente e depois se pergunta por que economizar parece tão inútil. À medida que envelheci, percebi que são as pequenas coisas que te reabastecem e te lembram por que você está fazendo toda essa coisa chata de disciplina financeira. 92% das pessoas dizem que gastam muito depois de economizar intensamente, porque economia sem recompensa rapidamente começa a parecer castigo. É exatamente por isso que esses 10% existem. Não é uma desculpa. É uma estratégia. Toda a regra dos 25, 15, 50, 10 está aí. Se quiser saber como ganhar $10 mil sendo estudante, essa é uma estratégia comprovada que pode transformar suas finanças independentemente de sua situação atual.